E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com a ideia de iniciar uma série de vídeos para ensinar a vocês algumas técnicas de recarga e alguns truques que eu gosto de usar no tiro de precisão. Qual que é a ideia dessa série de vídeos? É habituar vocês com a terminologia que a gente usa no tiro de precisão e na recarga, tanto nos vídeos em português quanto nos vídeos em inglês. Então a gente costuma encontrar alguns termos e algumas medidas que são fundamentais para a gente conseguir encontrar uma carga que agrupa. E eu nunca vi assim ninguém explicando esses termos e essas coisas como funciona no Brasil. Então hoje eu inicio essa série para falar a respeito sobre isso. E como primeiro tema do vídeo, eu vou ensinar vocês como que a gente faz para medir o comprimento da base à ogiva das nossas munições, que é o comprimento que importa. Muita gente se fixa no comprimento total da munição, que não é uma medida importante, mas sim a da base à ogiva. Por quê? A ogiva é o ponto do nosso projétil que ele encontra o calibre específico da nossa arma. Então, por exemplo, no 308, o calibre 30, e no 556, o calibre 224, que é o diâmetro do nosso projétil. E essa medida é fundamental porque ela é muito importante para a gente saber até onde a gente pode chegar com a nossa recarga antes de tocar a raia. Então, o primeiro vídeo dessa série vai ser para ensinar a vocês como a gente faz essa medida e como que a gente usa essa medida na hora da nossa recarga, beleza? A gente vai começar o vídeo comigo explicando para vocês como que a gente faz essa medida e aí depois no final eu vou fazer algumas considerações para vocês entenderem como que a gente deve usar essas medidas, beleza? Vamos lá para o vídeo, galera! Antes de começar o vídeo, pessoal, eu tenho alguns recados a dar para vocês. O primeiro, eu gostaria de que vocês se tornem membro do ProArmas e deem suporte ao maior movimento armamentista brasileiro. Em seguida, eu observo que muitos de vocês assistem meus vídeos, mas não são inscritos no canal. Então eu peço-lhes que vocês se inscrevam, deixem um like, compartilhem um comentário, pois isso ajuda muito no algoritmo do YouTube. Por fim, recentemente habilitei a aba de membros e eu peço-lhes para quem puder que se torne membro do canal e tenha acesso a alguns benefícios e que possa me ajudar a continuar entregando conteúdos de qualidade para vocês. Beleza? Vamos lá para o vídeo, pessoal. Valeu! Então, pessoal, dando início na nossa série de dicas e truques sobre recarga de precisão, eu vou começar ensinando para vocês a primeira coisa que eu gosto de fazer quando que eu pego uma arma ou quando eu pego um projétil ou uma munição nova e vou começar a fazer recarga. Quer saber qual que é a distância da base à ogiva. E o que que é isso? É a distância em que a gente sabe que nosso projétil, se a gente carregar nosso projétil dentro dos nossos estojos, ele vai estar tocando, a ogiva vai estar tocando na raia, ok? Então o que seria isso? É a relação da distância da base do projétil até o ponto em que o nosso projétil vai ter o diâmetro de 0,30 polegadas, ok? Então, e a gente sabe que esse é o comprimento máximo que nosso projétil, nossa munição nova, completa, ela pode ter, ok? E como é que a gente faz isso? Eu pego um estojo convencional, CBC, no caso esse aqui é um estojo federal, e faço um corte com uma Dremel até mais ou menos o ombro, ok? Eu pego esse estojo, eu passo no calibrador full length, calibro o estojo, e aí eu consigo colocar e remover o projétil com mínima força na mão. Então eu consigo inserir o projétil no estojo e retirar o projétil no estojo de forma muito simples e fácil, ok? Em seguida eu pego uma cera, no caso eu gosto muito desse lubrificante da Hornady, gosto também da Imperial Wax da Redding e passo um pouco aqui no projétil e eu coloco o projétil bem no início do nosso estojo até a gente começar a ter um pouquinho de tensão e por meio dessa cera passo um pouquinho dessa cera para quê? Para que nosso projétil não fique preso no nosso rifle, ok? Porque isso pode acontecer do projétil ele engajar na raia e aí a raia puxa o projétil para fora um pouco. E a nossa ideia não é isso. Eu coloco a munição na câmara
essa munição inerte na câmara. Fecho o ferrolho. Quando eu fecho o ferrolho, o projétil ele vai ser forçado pela raia para dentro do estojo. Então ele vai copiar o comprimento máximo da base à ogiva. Daí eu abro o meu ferrolho, tomando cuidado para o meu extrator não ejetar a minha munição. Pego minha munição completa aqui que vocês acabaram de ver, então a gente sabe que esse é o comprimento máximo. Então nesse ponto aqui, a minha ogiva ela vai estar tocando na minha raia. E aí eu uso um comparador desses daqui, então eu estou usando o comparador da Hornady, em que ele tem um furinho no calibre 30. Existem opções nacionais, acredito que o Ivanor é uma pessoa que faça um comparador desses, então você vai precisar de um comparador desses para poder fazer isso, pois o comprimento total do projétil ele varia de acordo com o modelo, peso, se é da CBC, se é da Hornady, então cada um vai ter um comprimento de acordo com o desenho, então o comprimento total pouco importa para a gente. E aí com isso, aí eu pego meu comparador e faço essa medida. No caso, o comprimento máximo foi 2.285 polegada. Eu gosto de usar a medida em polegada porque é medida padrão internacional, então todas as referências bibliográficas que vocês forem pesquisar vai estar em polegada, então eu recomendo usar polegada como unidade de medida. Então a gente sabe que 2.285 é o comprimento máximo em que a gente vai estar com a nossa ogiva tocando a raia. Eu gosto de tirar 20 milésimos de polegada por padrão e começar a recarregar por aí. Então o meu comprimento máximo de recarga vai ser 2.265. Ok? E não fixem que essa medida precisa ser uma medida absoluta, porque é sempre relativa. Então toda vez que eu for fazer minhas recargas, eu vou começar 2.265 e vou afastando a partir daí com o intuito de achar o melhor grupo possível, que é o teste de jump, que é um outro teste muito importante que eu também posso um dia explicar para vocês. Ok? Então, feito essa medida, vocês sabem qual que é o comprimento máximo da sua munição, esse comprimento relativo, e aí vocês conseguem fazer a recarga com segurança e sem problema de excesso de pressão e conseguem ter essa medida constante, né, para que vocês sempre recarreguem, independente do modelo de munição, com a mesma distância da base à ogiva. Então, como vocês puderam ver, é uma medida muito fácil da gente fazer. Então, vocês viram, é basicamente a gente pegar um estojo, calibrar esse estojo para nossa munição, para o nosso rifle. Então, até tentando seguir a regra de 2 milésimos de polegada de shoulder bump, que é o... Eu até expliquei no vídeo como é que a gente faz isso. Então, a ideia é a gente calibrar esse estojo cortado para o nosso rifle. Aí a gente pega, como vocês viram, um projétil, coloca e fecha o ferrolho, abre e aí a gente vai conseguir copiar a nossa câmara e a nossa distância da base ogiva. E assim, existem várias técnicas da gente fazer isso. A gente pode usar uma ferramenta que tem da Hornady, que você pega um estojo, faz uma rosca atrás e você consegue fazer essa medida. Existem alguns gauges para isso diferentes também, mas assim, no final, essa medida ela é relativa. Então a gente não precisa se preocupar com o quão absoluta ela é, o quão preciso a gente é nessa medida. Mas sim, nós precisamos conseguir fazer as recargas sempre respeitando essa distância de 20 milésimos de polegada. Nessa distância a gente já tem um coeficiente de segurança e a gente precisa também testar qual que é a distância que a nossa arma mais gosta, assim como como a gente testa a pólvora, né, para ver velocidade. Então a gente vai fazer nossas munições, a gente vai fazer essa medida, né, para saber qual que é o comprimento máximo, e depois a gente vai fazer teste afastando esse projétil da raia até que a gente encontre um ponto que ele agrupa. A gente chama esse teste de jump, então a medida é importante por causa disso. E outra coisa muito interessante a respeito dessa medida é que os grupos eles se comportam como uma senoide. Então eles tendem a abrir e fechar,
abrir e fechar com um certo limite conforme a gente vai afastando e aproximando da raia, beleza? A gente tenta sempre manter esse coeficiente de segurança, porque quando a gente aproxima muito o projétil da raia, a gente acaba aumentando a pressão, isso gera uma variabilidade na velocidade muito grande e você começa a encontrar sinal de excesso de pressão. Então, espoleta achatada, ferrolho duro de abrir e assim por diante. Beleza? Então, assim, essa técnica é muito importante e é a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem quando vocês pegarem um rifle, um projétil novo e vocês forem fazer uma carga para ela. Vocês não precisam de ferramenta nenhuma, além de um comparador de projétil, uma Dremel e um estojo. Beleza? Então essa foi a dica de hoje. Eu espero ter ajudado. O próximo vídeo, eu ainda estou pensando o que vai ser, mas eu estou pensando em falar inclusive de shoulder bump. E assim essa série vai seguindo para ajudar vocês a melhorarem as suas recargas e os seus grupos. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima!